Um bom dia para todos este Shabat. Estamos aqui mais uma vez com a família Rodrigues, compartilhando esse café da manhã, sendo uma referência para outras famílias caso queiram compartilhar um café da manhã. Estamos aí com o senhor Esdras Vinícius no café da manhã, como muitos já conhecem, e Aron, Atos Baruch, senhora Rejane, e eu também estou com vocês. Vocês aqui são muito bem-vindos no café da manhã. Então, a todos presentes, aí está o cafezinho de você agora, tomando esse café maravilhoso com esse bolo feito pela senhora Rejane com casca de limão, pois é. E aí está o senhor Esdras Vinícius. Senhor Esdras Vinícius, como anda essa política brasileira desse país? Bom, estamos tranquilos referente a alguns assuntos terríveis referente a outros, mas primeiramente bom dia, Shabat Shalom para todos. Outro detalhe, esse bolo não é de limão, é bolo de milho, tá? Só para saber. E estamos no Shabat, primeiro Shabat do mês de julho. O mês de julho já começou muito bem, né? Muito bem. A gente começou com tornados lá em Santa Catarina. Começamos com os gafanhotos meio que mudando de rota, ainda bem. Tipo, diminuiu um peso, criou outro. Foi basicamente isso. Morreu a gente na tornado de Santa Catarina, inclusive. E assim, sobre a política dessa semana, a gente teve o ministro da Educação, semana passada, o Decotelli, que foi nomeado. Só que acontece, ele não chegou a ser nem tomado posse porque ele tinha incontingências no currículo, ele não tinha completado os doutorados, logo ele não tinha, digamos, qualificação para ser ministro da Educação. E daí ele foi colocado de fora. E logo depois dele, o que foi agora foi eu não lembro o primeiro nome dele, não sei que é Feder. Então, o Feder ele é meio que um dilmista da vida, entendeu? Ele sempre foi muito colado com a Manuela Dávila, um amigo pessoal da Manuela Dávila, inclusive. E assim, ele já tem uma reprovação imensa de todo mundo, o Feder. Pra todo mundo não sei, ele estava apoiando o Ciro, o Haddad e a Manuela nas últimas eleições, uma noção. Ou seja, é uma nomeação duvidosa até demais, mas aí que tá, ele não foi escolhido pelo Bolsonaro, quem escolheu ele foram os militares. Não foi ele, foram os generais que recomendaram. Aí assim, a gente viu como é que a gente tá no nível militar. Se os militares estão recomendando psolista, é porque a gente não tá numa situação muito boa, entendeu? Ou seja, uma limpa, digamos, tem que ser feita na área militar, na questão mas política. ele já é o Não, ele não chegou a nem ser nomeado, ele só está sendo cogitado, entendeu? E assim, tomara que o Bolsonaro ele vete isso e que ele vá para alguma outra coisa. Também teve outra lei aprovada que foi, digamos, a lei das fake news, que é basicamente uma lei da censura. O que é essa lei? Tudo que vai contra o STF, contra o Senado e contra o Parlamento, a pessoa deve ser caçada e censurada, ou seja, uma regulamentação da internet. O que acontece? Estava sendo muito apoiada pelos esquerdistas, só que agora eles se tocaram que eles também vão sofrer com isso, porque eles também vão ser censurados, ou seja, foi meio que um tiro no pé por parte deles. Até eles estão querendo que essa PL 3210 ela seja revogada. Ou seja, e outro detalhe, essa lei ela é regida por boomers. Pra quem não sabe, boomer é aquela pessoa velha que não sabe nem apertar o botão de ligar de um celular, entendeu? Ou seja, é um monte de velho querendo regulamentar uma coisa que eles não entendem, chamada internet, entendeu? Eles não sabem como é que funciona a internet, a rede da internet, uma coisa jovem. Eles não conhecem, são um bando de velhos, entendeu? Ou seja, é uma coisa triste de se ver, porque você vê como é que o brasileiro ele vive, né? Ele vive às custas de pessoas que não entendem as necessidades dele, mas é o caso, ou seja, ela não deve passar pelo Congresso, que foi aprovado somente o texto base, e caso aconteça, o Bolsonaro já confirmou que ele deve vetar essa lei. Logo, é uma ótima coisa, porque qualquer vídeo, tipo esse vídeo agora, se eu falo, eu não gosto do deputado fulano de tal, seria censurado, entendeu? É uma lei nesse nível, um âmbito muito grande, ela mexe diretamente com o brasileiro. Ou seja, é uma coisa complicada, muito complicada mesmo essa lei. E é isso. É isso aí, senhor Esdras Vinícius, muito bom. E tá estudando, senhor? Ou tá em casa também no ano Shabat?
em casa e estudando, como todo mundo. Ah, muito bom. E aí tá o senhor Atos Baruch e o senhor Yaron. Fiquei sabendo que vocês começaram a estudar aritmética e ficaram desesperados. Foi o que aconteceu, senhor Atos Baruch? De aritmética? Aritmética? A aritmética é uma matéria difícil que se aprende no nono ano. Agora se aprende no nono ano, mas no Soeiro se aprende no quinto ano. E o que é Soeiro? É um curso pra gente rico e caro. Só que assim... Não é bem assim. É um curso caro. É um curso caro que é um bom ensino. Aí o senhor já fez o curso, ele está ensinando as matérias em verão, pra gente ter uma aprendizagem. Explica o pessoal o que está acontecendo aqui. O pessoal não está entendendo. Olha, uma coisa tem a ver com as aulas e com as suas aulas e com o PiqueAvote agora que eu vou falar. Se você aprende uma matéria que não está no seu nível escolar, você vai ser superior aos outros. É a mesma coisa com as suas aulas, que você está dando para mim, perdão. Ah, as aulas fazendo em casa, né? Sim. Muito bom. E mais o quê? E a novidade dos games da semana é assim, o diretor da Assassin's Creed Valhalla, ele acabou sendo demitido do Assassin's Creed Valhalla. Ele estava fazendo nude a uma criança de 6 anos, isso é muito errado. Aí o jogo não está pronto, ele falta mais 6 horas de jogo, ele está pronto, falta muita coisa ainda, o jogo vai ter mais de 95 horas e o jogo vai demorar muito. E também o The Last of Us, o parte 2, ele conseguiu ultrapassar em vendas o God of War 4, foi o mais vendido da história, do PS4, não de PC nem de Xbox. Ele é um jogo exclusivo da Sony e o jogo ficou muito bom. Ainda estou acompanhando a história do The Last of Us 2, acompanhei a saga do 1, agora estou acompanhando a saga do 2. E essas são as notícias da semana. E o PiqueAvote? Já acabei de falar. Falou o PiqueAvote? Eu falei assim, se você aprende um ensino, não no seu ano escolar, você será superior aos outros. Quer dizer que se você aprender algo fora do seu âmbito escolar, você será superior aos outros? Sim. Muito bom, por isso está estudando a mais, não? Uhum. É, muito bom. Esse superior aí seria uma coisa benévola, não malévola, né? É mais inteligente que os outros, seria mais ou menos assim. Interessante, muito obrigado. Um ótimo café da manhã, seu Atos Baruch. E o senhor Yaron, fiquei sabendo ontem, senhor Baruch, que o senhor ganhou na redação. Tirou quanto em tudo? 9. Parabéns. E ganhou o que de presente? Um mingau e também um Nescau. Um mingau e um Nescau. Ótimo, já é alguma coisa. E aí, o que tem a falar, como é que é a sua semana? O que tem a dizer pra gente? Que é a aritmética que eu aprendi sobre, que é A mais B é igual a B mais A. E que isso dá 10 algarismos. O A seria você tá falando de matemática que você aprendeu essa semana, né? Sim. Mas como foi sua semana? Novidades? Tranquilo. Tranquila? Sim. E na notícia dos jogos que eu vi antes de ontem, que o FNAF AR ele tá sendo excluído agora. Tá começando a perder dinheiro. Tudo bem então. E PiqueAvote, quais são as novidades do PiqueAvote pra gente? Que um animal sempre deve ser respeitado e nunca pode jogar o outro animal. Nunca pode o quê? Jogar o outro animal. Ah, sim, compreendi. Então, obrigado aí, seu Yaron. Um ótimo café da manhã. Tudo bem? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Mais nada. Mais nada. E aí, senhora Rejane, seja breve, porque a bateria está acabando. O que você tem a falar pra gente? Shabbat Shalom, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar são 2 porções. Quando a porção é dupla, a gente fala Mahubarot. Essa porção vai falar Hukat e Balak. São 2 porções super interessantes. É muito extensa essa paraxá porque a história é muito envolvente. Hukat vai falar da vaca vermelha. A vaca vermelha e mandamentos que a gente realmente não entende, que é classificado como Hukim. Você não precisa entender, você só tem que obedecer. E a da vaca vermelha é um desses mandamentos, conhecido, né, como eu já falei, como Hukim. E existem mandamentos que a gente deve cumprir, por exemplo, honrar pai e mãe. Honrar o pai e a mãe é um dos mandamentos, assim, aplicados na vida de todo ser humano, não é somente na vida judaica. Se você é um ser humano, você teve pai, teve mãe, independente da condição que você foi
educado ou se foi adotado, você teve pai. Ou mesmo o governo pode ser o seu pai. Então você deve honrar o pai e a mãe que te deu educação, que permitiu que você crescesse, evoluísse e se tornasse hoje quem você é. Essa questão do pai e a mãe é uma honra que nós devemos prestar, lembrando que é um dos mandamentos mais importantes, né, que tem dentro da Torá. Então, assim, o Kat vai falar também daquela parte que morre Miriam. Miriam, ela falece nessa porção, e com isso ela era a representação da água. Quando ela falece, a água acaba, não tem mais fonte de água do deserto para o povo. E o povo, Moisés e Arão tá lá de luto, muito triste. E aí ele, para satisfazer o povo, ele bateu na pedra 2 vezes. Só que isso trouxe uma consequência, porque o Eterno queria que Moisés conversasse com a pedra, para que viesse um milagre assim, muito maior do que aquele milagre obrigado, né? Foi tipo assim, o Eterno foi obrigado a fornecer água contra a vontade, porque Moisés ele quebrou essa regra. Então teve consequência que se estendeu para Arão. Arão também foi parte, vamos dizer assim, desse comportamento desagradável de Moisés, que ele, ao invés de ter conversado, ele bateu na pedra 2 vezes. Então, por ser 2 vezes, ele e Arão, são 2, não herdaram, não tiveram a chance de entrar na terra prometida, morreram no deserto. Em seguida, Arão também falece. Então o povo já está desesperado, porque faltou a água e faltou a sombra e o calor que vinha durante a noite, aquela coluna de fogo que aquecia o povo. Arão representava essas 2 coisas. Arão era o sumo sacerdote, então quando morre Arão e morre Miriam, o povo fica desesperado. E aí essa porção ela trata disso, né? E aí depois em seguida Moshe também falece, e quem fica responsável para levar o povo, né, lá para a terra prometida é o discípulo dele, o mais fiel, o servidor, que é o Yehoshua, conhecido como Josué. Ele tem essa tarefa de levar o povo até a terra de Israel, e aí o povo depois tem a continuação da história. Essa porção ela se resume nisso, a porção Rukat, é o que eu consegui lembrar. E a outra porção é a porção Balak, uma das minhas preferidas na história, assim. Por que Balak? Né? Porque Balak foi quando uma bênção foi transformada, quando uma maldição foi transformada em uma bênção. Quem lembra da história? O rei Balak tinha uma raiva gratuita, era um ódio gratuito que ele sentia pelo povo de Israel. E ele então ficou meio tipo, vou contratar um feiticeiro muito poderoso chamado Bilam para amaldiçoar o povo, e o povo vai ser dizimado no deserto mesmo. Só que quando o Bilam foi contactado pelo rei, ele afirmou, olha, o Eterno fala comigo quando eu estou dormindo. Então o Eterno nessa noite falou para Bilam que não era para ele ir. E ele acordou de manhã e comentou com o rei Balak, eu não posso ir porque o Eterno pediu para mim não ir, amaldiçoar o povo. E então Balak insiste, oferece mais fortunas e riquezas e mulheres, enfim, poder. E aí ele teima e vai. Quando ele vai amaldiçoar o povo, a burrinha dele, o jumento, ele viu um anjo no meio do deserto, lá na estrada, e aí ele travou, não andou. E Bilão bateu muito no jumento, e o jumento olhou para Bilão, quer dizer, não olhou, reclamou e perguntou para Bilão, poxa, você está me batendo? Por quê? E Bilão estava com tanto ódio que ele nem se deu conta que o animal quis para ele, conversou com ele. E ele continuou batendo no animal. E o animal, na revolta, derrubou Bilão e deu um coice na perna dele, e ele ficou manco para sempre. Até a eternidade, até depois do Olam Rabá ele ainda tá manco. Mas a questão toda é que quando ele subiu no monte mais alto para amaldiçoar o povo, só saía poesias. E aí uma dessas poesias é uma das mais belas que a gente canta ou reza todos os dias, que é Matovu. Quem conhece ela em hebraico é Matovu Oleha Yaakov Mishkenoteha Israel. Então assim, a introdução dela, né, que é: quão belas são as tuas tendas, ó Yaakov, e as tuas moradas, ó Israel. E eu confiado na multidão, enfim. Essa porção, ela é, ou seja, essa canção, ela é milenar, né? Ela tem 3.000 anos de história e é cantada com muita
com muito louvor, com muita alegria, né? Todos os dias que a gente se lembra do Eterno, que as tendas de Jacó são as mais belas e as mais bonitas, porque é a morada do Eterno. Então a gente tem essa obrigação de fazer da nossa casa a morada do Eterno. Não se esqueça, monte uma mesa de Shabat. Pode ser janta de sexta-feira, pode ser o café da manhã no Shabat, o almoço no Shabat. Converse com a sua família sobre as porções da semana, sobre as bênçãos do Eterno para com o povo que obedece a Torá. E invista na sua família educação. Coloque para os seus filhos que eles são importantes. E é isso, no mais, uma boa semana e um bom Shabat. Shabat Shalom. Shabbat Shalom, falou bastante hoje, senhora Rejane, muito mesmo. Mas aí eu vou dar uma palavrinha com vocês para encerrar esse café da manhã. Até daqui a pouco. Shabbat Shalom para todos aí. Bom, o café da manhã tem sido algo bem simples, a gente basicamente aqui só põe café, só enfeita a mesa para a gente passar o Shabat. Mas uma das coisas que eu tenho feito aqui em casa e tenho visto o resultado é as aulas com as crianças. A gente chama de criança mesmo que fique com 30 anos. Então eu tenho dado aula para eles aqui em casa e tenho observado o desenvolvimento deles. Uma coisa que eu quero animar a todos aí é: façam provas com seus filhos, dê incentivo e barganha. Vou fazer uma prova, vou tirar 10 e o que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar um chinelo, vou ganhar um iogurte. No caso aqui eles ganharam somente um presente. São 2 ou 3, é somente um que ganha, tirar uma nota mais alta. Isso incentiva a continuar a estudar. Por que eu estou falando isso para os senhores? Para vocês animarem os seus filhos em casa também a esse tipo de prática. Vocês têm que gerar isso. Nós estamos num país em que não existe mais ensino, as escolas pararam. Então, se os pais não correrem atrás pelos seus filhos, eles vão ficar à mercê de uma sociedade retrógrada, né? A situação parou. Então, tem material no YouTube, já volto a falar, já falei no vídeo passado, volto a falar. Não deixe eles à toa, anime eles a estudarem. Como também, referente à Torá, por favor, criem atividades também. Organiza compartilhar ideias, pequenas historinhas, e com isso eles vão ter um desenvolvimento. Quando acabar essa pandemia, isso vai acabar praticamente em julho do ano que vem, isso é fato. Então, quando acabar, eles vão estar amadurecidos e se desenvolveram bem. Se ficarem jogados, sem estudar, sem nada, sem nenhuma informação, estamos retornando à Idade Média. Mas aí, senhores, um ótimo café da manhã, um shalom para todos. E uma coisa que eu sempre falo: está idoso, já chegou a uma idade avançada, crie ideias, crie sonhos e avance, não pare, crie algo, construa algo. Isso fará com que os dias fiquem mais saborosos a serem viverem. Mas aí, shalom.